pelo Arnaldo Cruz, justamente para implantar esse programa de apoio ao setor no período de 3 anos da aposentadoria. A doutora Sálvia Campeiro, que é justamente a única, a gente tem, digamos assim, esse pioneirismo, né? E, digamos, é o orgulho de termos a primeira assistente social que tem curso de pós-graduação em gerontologia, isso é na frente. Agora, não pode partir justamente na frente e só olhar para o grupo externo. Então, a gente tem que olhar para os nossos servidores. Eu acho muito importante que isso se materialize e não acho que isso vai demorar muito. Agora, talvez sejam etapas, né? Quer dizer, se uma forma, por exemplo, na prevenção, né? Posteriormente, chegue até a questão, digamos, da assistência mais completa aos servidores. Bem, com relação à questão da produtividade dupla, isso é uma coisa que vem sendo, digamos, colocado sempre nesse debate. A gente sempre colocou que acha que isso deve ser fruto justamente de uma discussão, não de uma ação, de uma canetada pelo diretor. Vai ser assim agora. Isso até pode se concretizar da forma legal, dessa forma, mas tem que ser decidido por um debate com os servidores. E a gente se compromete, se o Conselho Gestor poderia até se debruçar sobre essa questão, não se colocar, a gente se compromete a, logo no período do mandato, iniciar esses debates para mais, talvez, um ou 2 meses, a gente resolver isso. Queremos dizer também que o mês de fevereiro o hospital produz muito menos, um mês mais curto, tendo uma semana, se eu mais tudo, quando é o carnaval. Né? E também por questão de muita gente não quer se internar, outros médicos não querem operar ou coisa parecida. Todavia, nós conseguimos uma coisa inédita, que foi mesmo nesse mês, a gente não teve uma queda na produtividade. A produtividade é essa de R$270 para o nível médio, conseguiu manter o patamar de 369. O próximo mês vai ser um pouco maior e talvez daqui a uns 3 meses chegue na faixa de R$400. Isso porque está aumentando o nosso faturamento, que a gente está cobrando dos colegas médicos, das enfermeiras, que assinem, principalmente as APAGs, aqueles documentos que são de alta complexidade e que rendem ao hospital muito mais. É o mesmo jeito que a gente também está contendo os nossos gastos. Por exemplo, quando a gente tem uma despesa médica, a gente quer dar alta para o paciente e ele precisa de uma medicação, o cara aí não vai poder comprar, a gente não quer perder o nosso papel social, a gente quer dar o hospital particular, nós somos público, para o povo. Todavia, a gente consegue isso, lembrando muitas vezes o pontuário, e aí eu quero dizer o trabalho do Dr. Edson, lá nas contas médicas, ele se esforça, e a gente geralmente, nesse caso, a gente dá a medicação, o paciente vai pagar daqueles 3 anos, mesmo assim ele não pede, você pede R$10. O que é para um hospital R$10, onde se tem um ganho social, o paciente voltar para a sua comunidade, o paciente está com o remédio dele tomado, só como um novo paciente também deve ser atendido. Bom, a questão dos plantões, a gente tinha conversado hoje, mas a gente precisa de dados, a gente não quer se comprometer levianamente. A gente quer ter uma posição firme e lastreada em estudos. Né? A gente está fazendo uma professora Viviane, que é vice-diretora da rede, que tem uma grande ação na assistência, para a gente ver como é que poderá ser feito isso. Todavia, nos parece, digamos, factível, né? Ver que existe já nos outros hospitais. Parece que não tão difícil de se conseguir aqui. Com relação, Marcos, à sintonia entre os componentes da chapa, quer dizer, porque eu tenho um compromisso com a professora, que é Deus também. Mas acima de tudo, eu tenho um compromisso com esse coletivo. Né? E esse coletivo é que faz com que nós não pensemos só nas relações pessoais, mas principalmente nas relações institucionais. Quer dizer, ela está aqui, não é só porque eu gosto dela, porque é minha amiga. Muito pelo contrário, eu gosto também dela, mas mais aqui por conta da educação, de tudo.
Não vai ter essa questão de luta pelo poder. Porque o poder não é nosso, é do coletivo. Pessoal, vamos fazer por voto 3. E aí, o professor da Deus responde, né? Tem aqui algumas perguntas na mão, mas vamos começar aqui com o primeiro inscrito aqui, é o professor Eduardo Miranda, da DSC, uma pergunta a fazer. Depois outras perguntas aqui no papel. Bom dia a todos. Não é nenhuma pergunta, mas é uma reflexão. Eu quero convocar vocês a fazer essas coisas que estão vivendo. Eu estou há 32 anos aqui no hospital. Eu estou aqui desde o segundo ano de medicina. Isso me dá uma certa credencial para que eu, como observador da história do hospital em todo esse tempo, pudesse chegar aqui e dar a minha contribuição. Inclusive, eu vejo hoje o professor Wilson, o professor Deus, personificando praticamente as pessoas com quem eu convivi à frente do Hospital Oswaldo Cruz em tempos de grande efervescência, né, de grande vigor, grande energia, com o professor Luiz Tavares, o professor Milton Lins, o professor Eugênio Albuquerque, tantas enfermeiras que estiveram presentes conosco, psicólogos e outras atividades na área da saúde, que escreveram uma página bastante brilhante na história do Oswaldo Cruz. Eu que fui testemunha e que agora circunstancialmente estou afastado, porque eu estou intensamente dedicado a uma tese de doutorado que eu estou fazendo aqui. Inclusive, espero que essa tese traga frutos para a Faculdade de Ciências Médicas, certamente vai trazer, porque nós vamos implantar um sistema relacionado aos estudos tumores peritoneais aqui no Hospital Universitário. Então, eu quero chamar a atenção de um fato importante. Eu estava pensando ali há pouco que quando eu chegar aos 70 anos, eu vou fazer uma reflexão, se eu chegar lá, espero chegar, vou fazer uma reflexão sobre as coisas boas que eu fiz na minha vida. Certamente, quando eu fizer essa reflexão, eu vou pensar no fato de que no ano de 2008 eu entrei pessoalmente com uma ação no Ministério Público da Saúde do Estado de Pernambuco, solicitando a intervenção no Hospital Oswaldo Cruz. Né? Infelizmente, eu não tive capacidade de articulação política, mesmo porque eu não tenho nenhuma ligação com o governo, nem com o ONG, nem com nenhum tipo de atividade desse tipo, mas eu não tive capacidade pessoal de articulação ou humana de convencimento para as pessoas participarem comigo desse movimento que eu acho que teria evitado um trauma terrível que esse hospital sofreu. Todos nós sofremos. No CERON nós sofremos demais. Nós estamos altamente, eu sou também médico do CERON, altamente traumatizados por uma situação lamentável que aconteceu no Oswaldo Cruz e deixou sequelas, e que essas sequelas não vão desaparecer nas nossas vidas, né? Coisas que nós pretendíamos fazer, queríamos fazer, não pudemos fazer. O CERON é um modelo, existe um esforço de muitos médicos, a direção do CERON, muitas enfermeiras, muitos funcionários, mas não se conseguiu implantar um serviço de radioterapia, não se conseguiu concluir a reforma do prédio, que tem 64 leis, que é extremamente importante para a faculdade e para o hospital. Então, eu, para não me alongar muito, vou dizer que essas sequelas permanecem entre nós. E no sentido da construção, da consonância, das energias, das motivações para romper essa barreira, essas sequelas e fazer o hospital ser eficiente, é um imenso trabalho, um gigantesco trabalho que tem que ter, obrigatoriamente, a participação enfática, motivada do professor Hamilton, do professor Deus como artífices, promotores dessa mudança. Nós vivemos hoje